para a gente poder se situar. Primeiro a gente vai desenferrujando, não sei se vocês já estão estudando há muito tempo. Primeiro a gente vai dando uma base que a gente vai utilizar nas próximas aulas. Então, a aula de hoje, ela vai servir como uma espécie de um alicerce para tudo que a gente vai usar a partir de agora. Por quê? Porque a gente primeiro tem que conhecer as partes da língua, que elas vão se formando, para depois a gente conseguir ir dando voos mais altos, ir montando o que realmente a gente vai precisar utilizar. Porque senão eu começo a falar sobre coisas que vocês não sabem o que é, e aí a gente vai ficando, é como se eu estivesse falando coisas absurdas, aleatórias. Então, o que a gente tem que fazer nessa primeira aula? Tirar aquelas dúvidas mais baixas, mais tranquilas, as mais simples, e as próximas a gente vai entrando nas mais complexas. Porque a gente é como se fosse uma plataforma. A gente tem, eu divido em, não vou colocar redação, porque redação vai ser outra coisa à parte. A língua portuguesa a gente vai dividir em 3 partes. São 3 partes. Tá? A primeira é o que a gente vai começar a ver hoje, que é a parte de morfologia. Nós vamos ter depois sintaxe, que também vai ser comigo, nesse caso aqui, e vamos ter a interpretação textual. Aí você vai me perguntar assim, mas qual que é a mais importante? As 3. Por que é a mais importante? Porque, na verdade, elas se somam. A gente divide para que fique a melhor forma de estudar. Mas, na verdade, você não consegue dissociar uma da outra. Porque existem questões que vão pedir as 2 ou as 3 coisas ao mesmo tempo. Você não consegue fazer uma leitura de um texto sem saber sintaxe. Você não consegue pontuar um texto sem saber sintaxe. Você não consegue descobrir uma oração sem saber morfologia. Então, quer dizer, está tudo interligado. Na verdade, você acaba olhando aquilo ali, você descobre o que é, se é sintaxe, se é morfologia, se é só interpretação, mas você precisa de todos esses mecanismos ao mesmo tempo. Então, o que a gente faz é sistematizar isso. A gente divide isso em 3 partes, para que você consiga aplicar, se dedicar, olhar de um viés diferente cada uma dessas partes que você está estudando, mas no final você vai trabalhar as 3 coisas ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, na aula de redação. A aula de redação, a gente trabalha isso tudo ao mesmo tempo. Porque eu vou falar de conectivos e morfologia, eu vou falar de orações e eu estou falando de sintaxe, eu vou falar de coesão e coerência e estou falando de sentido de interpretação. Então você vai trabalhar sempre as 3 coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, assim, eu divido apenas, quer dizer, a gente divide, apenas para que fique mais fácil, mais organizada a forma de estudar. Mas não começa com esse negócio, isso é uma coisa, isso cai, isso não cai. Não adianta, não é por aí. Na verdade, vocês vão ver quando a gente fizer aquela bateria de exercício, você vai ver que você vai misturar, na verdade, tudo numa coisa só. Porque, na verdade, tudo é língua portuguesa. Então, não tem como você fazer uma coisa e não fazer outra. Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar hoje? Descobrindo as palavras. Todas as palavras em língua portuguesa, todas elas pertencem a um grupo de palavras. Nós temos 10 classes. Então, qualquer palavra em língua portuguesa, ela se divide em 10, ela se encaixa em uma dessas 10 classes. Qualquer palavra. O que acontece é que a gente vai perceber que tanto a classe de palavras quanto a própria palavra em si, elas vão depender do contexto. Por exemplo, o A. O A, apesar de ele ser escrito literal, ele pode ser mais de uma coisa. Dentro daquilo que... E aí já é sintaxe, entendeu como é que a gente misturou? Olha só, pega a morfologia que te diz quais são as classes de palavras que o A pode pertencer. X. O que vai me dizer, então, em qual classe ele está inserido? A sintaxe. Então, a gente vai começar a fazer isso. Então, nós vamos falar hoje sobre as 10 classes de palavras. 10. Nós não vamos ver mais isso no curso. Isso é a primeira aula só. Depois eu vou começar a falar sobre essas classes. E aí vocês têm que saber sobre o que eu estou falando.
Tá? Sim ou não. Então, ó, Entendeu? são 10 classes de palavras. Qual é as duas classes que a gente mais utiliza? Que são mais importantes para você poder entender o contexto. Primeira delas, substantivo. Depois nós vamos falar de uma por uma. Primeiro é o substantivo. Vou enumerar para você saber que a gente vai chegar até o número 10. Né? Substantivo. Qual é a segunda que a gente, tão importante quanto, que também são distintoras de muitos significados? Isso. Isso aí. Pode falar. Sabendo, pode falar. Quais são as classes de palavras que se ligam ao substantivo? São 4. 4 classes de palavras se relacionam diretamente com o substantivo. Vamos lá. Artigo, isso. Numeral, muito bem. Mais outra. Adjetivo. Mais outra. Pronome. Isso. Fala. Então, pronome. Então, essas 4 classes de palavras, elas sempre vão estar ligadas a um substantivo. Tá? O verbo é o verbo. Ele vai ser sempre núcleo, com uma única exceção, quando ele for verbo de ligação, que ele não é núcleo, e a gente vai ver isso depois, bonitinho. E agora a gente tem os termos acessórios, que também tem classes para eles. São 4. São 4 os termos acessórios. Vamos lá. Na verdade, eles são responsáveis por articular, por fazer as ligações entre as palavras. A gente tem isso, primeiro é isso mesmo. Conjunção. Depois. Interjeição? Quase. A que faz a ligação é a preposição. Mas a interjeição está certa, ela é a preposição. Essas aqui, a gente vai estudar elas bem parecidas, elas têm função semelhante, não são iguais, elas são semelhantes. O senhor falou que faz o quê? Ligação? Faz a ligação. Elas ligam os termos dentro das frases. A diferença é que uma liga determinado tipo de termo e o outro liga outro, estabelecendo uma relação diferente entre uma. A gente vai ver uma por uma para vocês entenderem. Depois a gente tem o 9, que é o advérbio. Aí eu posso falar assim, mas o advérbio ele se faz referência ao verbo. Por conta do nome advérbio, né? Assim, mais ou menos. Ele faz referência ao verbo, sim. Mas não só ao verbo. O advérbio, ele caracteriza, né? Ele dá a circunstância do verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Né? Então ele faz a característica menos do substantivo. Porque do substantivo vai ser o adjetivo. Tá? Que dá a característica do substantivo é o adjetivo. Então, o advérbio serve para os outros 3. Eu sempre faço, para vocês poderem ficar gravando muito, não é substantivo, o resto é advérbio. Não classifica o substantivo, né? Porque só o substantivo é caracterizado pelo adjetivo. Todas as outras palavras são caracterizadas pelo advérbio. Porque outra palavra ou é outro advérbio, ou é um verbo, ou é um adjetivo. Então, são as palavras que recebem características, né? O que acontece é que quando for um substantivo, a gente diz que ele recebe uma qualidade. Né? A gente não fala que o substantivo é a palavra da qualidade e tal. E o advérbio é circunstância. Porque como ele tem uma ideia de movimento, de ação, de lugar e tal, a gente não chama isso de qualidade, a gente chama de circunstância. É circunstância ao qual aquilo ali aconteceu. Só isso. Mas, na verdade, na prática é a mesma coisa. É uma palavra fazendo referência à outra. Então, se não é substantivo, se a palavra a qual se faz a referência não é substantivo, quem está dando a qualidade vai ser o advérbio. E aí, olha lá, e a número 10, que é a que fica mais isoladinha, que já falou, que é a interjeição. A interjeição, ela serve para indicar emoção, sentimento, alguma coisa assim, né? Aquelas expressões que tem muita história em quadrinhos, que alô, ó,
né? Socorro, isso são interjeições. Tá? Então, ó, essas são as 10 classes de palavras. A gente tem. Aí, por que eu estou dizendo que a gente começa dessa forma? Porque quando eu digo para você assim, ó, vou dar um exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. A locução substantiva, ela se forma, a locução adjetiva, perdão. A locução adjetiva, ela se forma da junção de uma preposição com um substantivo. Se você não sabe o que é preposição e o que é substantivo, como é que eu vou te dar essa aula de locução prepositiva ou locução adverbial? A locução adverbial, ela também se forma de uma preposição com um substantivo, com um adjetivo, e aí forma uma locução adverbial. Ou seja, qual é a primeira função da preposição? Formar locuções. Então, a primeira função da preposição é formar locuções, seja ela adjetiva, seja ela adverbial. O que vai mudar da locução, se ela é adjetiva ou se ela é adverbial, é a palavra a qual ela se refere. Se ela se referir a um verbo, ela é adverbial. Se ela se referir a um substantivo, ela é adjetiva. Mas, na verdade, a preposição e a palavra acompanhada são a mesma. Entendeu? Então, assim, as preposições, elas se ligam a outras palavras para formar locuções. O que a gente diz, então, a respeito disso? Que as preposições, elas servem para fazer ligação entre termos, ou seja, entre substantivo e a qualidade dele, ou entre verbo e a característica dele. Tá? Elas servem para fazer essa ligação estabelecendo uma relação diferente, como se a palavra a qual ela se refere fosse mais importante do que ela própria. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, Amor de mãe. Muito bem. Isso aí. Então, pode falar, gente, que às vezes dá um... Ó. Olha aqui. Aqui eu tenho uma preposição, ó, mais substantivo. Aqui também. Preposição mais substantivo. E aqui está a palavra a qual ela se refere. Amor e casa. Tanto amor quanto casa são substantivos. Então, isso aqui é uma locução adjetiva. As duas. Tá? Isso aqui também é. Tá? Aí, o que acontece? Na verdade, quais são os núcleos? Qual é a palavra mais importante daqui? É essa. Entendeu? Então, assim, na verdade, a preposição, isso aqui junto é um termo. Separado são classes de palavras, mas eles não estão separados, eles estão juntos, formando uma locução adjetiva, certo? Agora, qual é a diferença da conjunção? Se eu falo assim, ó, isso aqui é uma conjunção. Está ligando as duas palavras, não está? Está ligando pai com a palavra mãe. Mas eu estou dizendo que as duas palavras pai e mãe são iguais. Elas não são diferentes. Aqui não. Essa é núcleo e essa está completando essa aqui. Esse aqui é o núcleo. Isso aqui é o que a gente chama de modificador. Ou seja, o que está ajudando você a entender que não é qualquer amor. É o amor de mãe. Não é qualquer casa. É a casa de boneco. Então isso aqui é o modificador dessa palavra aqui. Aqui não. Aqui não tem modificador. Aqui, essa palavrinha aqui serve apenas para juntar as duas, que são iguais. Isso aqui é o que a gente chama de conjunção. Conjunção, ela liga as palavras, mas ela não está dizendo que uma é mais importante que a outra. Ela está dizendo que elas são iguais. Isso aqui é conjunção. E a preposição? Ela liga também, mas ela está dizendo que uma é diferente da outra. Ou seja, existe uma que é mais importante e a outra que está modificando aquela que ele está chamando de mais importante. Então,
Vamos matar logo essas duas aqui, ó. Preposição. Vou colocar assim. Liga termos com funções diferentes e forma locuções. E aí as locuções, né, podem ser adjetivas ou adverbiais. E a conjunção? Liga termos iguais. O que são termos iguais? São aqueles que têm a mesma função na frase. Vocês lembram, né? As preposições, alguns delas. Vou colocar só as principais. Tem um monte que existem palavras que são preposições mesmo. E existem palavras que são circunstanciais. Às vezes elas são preposições, dependendo do contexto, elas assumem o papel de preposição. Mas as palavras que são preposições mesmo são essas aqui. Ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, mais o quê? Contra, sob, em, entre, para, perante. Sob, sobre, por, sob, sobre, trás. Essas são as que são sempre preposições. Embora, qual é sempre o nosso grande dilema? Vamos se acostumando com isso. Nosso grande dilema é que ele pode ser um monte de coisa. Existe A que é preposição, existe A que é artigo, existe A que é pronome, depende muito do contexto. A gente vai vendo isso aos poucos, quando ele for aparecendo, a gente vai vendo a diferença. Por exemplo, existe A que é pronome oblíquo. Né? Entreguei A. Esse A é pronome oblíquo. Existe A que é artigo. A casa é minha. Esse A é artigo. Existe, ó, eu tava vendo agora que o professor de português é meio maluco, né? Então a gente passa assim eu passei agora, estava escrito lá numa loja, ali em Campo Grande, venda a prazo. E aí o cara foi e colocou a crase no